com vocês, Gramado. Tudo fica mais bonito por causa da florada da hortênsia, flor símbolo dessa cidade. Tem muita beleza para você ver. Vindo até Gramado, Canelas, existe uma coisa muito linda de se ver, que é a cascata do Caracol. Dá uma conferida nessa imagem que eu fiz para você. Aos fundos, a Catedral de Pedra aqui de Canela. Paramos aí na pousada Altos da Serra. Uma bela pousada. Realmente uma pousada onde eu sempre digo, o importante no final do dia de um belo passeio é você ter um bom chuveiro para tomar um bom banho e uma boa cama. E a pousada Alto da Serra tem. E de gorjeta hoje nós vamos ter aí um belo café para seguir em frente a nossa viagem para chegar até Gramados. Então vamos lá, vamos tomar um café e vamos seguir em frente. E é claro, você vai nos acompanhar aí. Gramado está de braços abertos para recebê-los com a maior hospitalidade, com todo carinho. Nós temos atrações aqui o ano inteiro. O nosso querido Natal Luz vai até o dia 17 de janeiro. Depois disso nós começamos a programação de Páscoa, de inverno. Temos o Gramado em Concert. Logo depois do Natal começa o Gramado em Concert em fevereiro. Então, a época que você vier vai ser surpreendido com um evento especialmente preparado para vocês. Sejam muito bem-vindos a Gramado, esperamos vocês aqui. Você pode passar o turismo o ano inteiro aqui em Gramado, que você vai ter sempre alguma coisa para fazer. Especialmente também a Páscoa aqui de Gramado é um show à parte, né? O clima já começa a ficar mais friozinho, já combina aquele chocolate quente. Nós temos fábricas de chocolate aqui maravilhosas, né? Que fazem com que o passeio fique inesquecível. O importante você vir aqui em Gramado, você não pode pensar em regime, tá? Porque aqui não tem o porquê. Porque aqui se come, se bebe do bom e do melhor. Olha, realmente você tem que vir a Gramado e conhecer todo esse potencial turístico. São muitos, são inúmeras atrações, lugares para visitar, bem preparado que você vai andar muito. Nós contamos aqui em Gramado com mais de 50 atrativos, entre parques, museus. Temos também opções gastronômicas para todos os gostos, mais de 155 bares e restaurantes. Hotéis, pousadas, do mais confortável ao mais simples, de preços variados também. Você vem, escolhe a sua opção e consegue desfrutar o melhor da cidade. Só tá faltando uma coisa, né? O pessoal que está nos assistindo vem para cá. Venham para Gramado. Para ele conhecer um pouquinho mais de Gramado, qual é o site que ele pode entrar e conhecer? O site é www.gramado.rs.gov.br. Nós temos o aplicativo oficial do município também, que é Gramado Inesquecível, que você consegue fazer o download do seu aparelho iOS ou Android. Então apresento aos senhores a nossa tripulação, motorista Sérgio, guia Everton, uma salva de palmas para nós. Um alô para Brusque, aqui toda a galera, um abraço, um beijo, aqui de Gramado, Canela para vocês. Um convite para vocês a virem fazer o nosso passeio aqui na Serra Gaúcha, tá certo?
E aqui ao meu lado está o Euclides Mazzotti, uma bela vinícola com uma bela produção. Seu Euclides, como é que o senhor começou a trabalhar com vinícola? Nós era plantador de hortigranjeiro e praticamente fruticultura, e depois o mercado começou de regredir, aí começamos para a produção do suco, e com o decorrer dos anos, do suco para sempre o vinho, e temos aí já 28 anos. E o pessoal fazendo esse mesmo roteiro aí do agroturismo, o seu Euclides é uma figura, ele já tem uma fala muito boa. Então agora nós vamos ver o seu Euclides fazendo uma palestra. Eu gostaria que ficassem aí, pessoal. Ela é um pouquinho longa, né, seu Euclides? Mas é interessante porque ele fala todo o processo do feitio de um vinho, não é? Exatamente. A gente, com o trabalho dia a dia, a gente dá uma demonstração na parte prática, como é que é o trabalho dentro de uma vinícola realmente. Qual é o site? Contatos, Mazzotti, sucos e vinhos, tudo junto, .com.br. Beleza. Vamos ver, pessoal, aí a palestra do seu Euclides, que vale a pena. Cabe a nós fazer uma pequena demonstração como se fazia vinho antigamente até chegar aos modelos atuais de hoje. Quando se fala em uva e vinho no Brasil, toda a história desse processo começou por Caxias do Sul. A colonização italiana chegou no Brasil, se aplicou aqui na Serra, principalmente Caxias do Sul, e começou a produção da uva e do vinho, a comercialização e divulgação nacional, e se tornou o maior produtor de uva e vinho no país. Continua sendo o maior evento nacional e da América do Sul. Quando se fala em festa da uva e do vinho, é o maior evento do país. Bom, existe máquina no processo de esmagar de uva em torno de 100 anos ou mais. Mas hoje, quando nós vamos visitar uma vinícola, é a primeira coisa que vem em mente. Vamos lá esmagar uva com os pés. Até hoje alguém faz isso por hobby, mas não por necessidade. É o ligeiro triturador de cana. Então tudo que você jogar aí dentro, ela vai triturar. Por isso que as uvas têm que ser escolhidas, eliminar folha, galho, tudo qualquer resíduo. Porém, tem um resíduo aqui no sistema artesanal que você não consegue eliminar nunca, que é o cacho. Esse não tem jeito não. Esse vai ser esmagado junto com a uva. Porque se você tirasse a uva do cacho, não era mais necessária a máquina, já estaria rompido. Então o cacho vai ser esmagado junto com a uva. Então os vinhos artesanais, os chamados vinhos coloniais, sempre há alteração sobre o sistema industrial. Porque queira ou não queira, esse cacho é um corpo estranho no processo da fermentação e da vinificação, é um elemento estranho. Não são grandes alterações, mas tem alteração. Quando você jogar as uvas esmagadas aqui no fermentador, você tem que respeitar 1/3, 1/4 do tanque vazio. Independente do tamanho dele, se for de 1.000, 10.000 quilos, 1/3, 1/4 do tanque vazio. Porque com o processo da fermentação ele vai e vai transbordar. Então com 24 horas que você jogou a uva esmagada aqui no fermentador, você chega aqui no lado dele e visualiza que já está fermentando. Já começou o processo de fermentação. E nesse processo da fermentação também já começou o processo de aquecimento. Porque quando você joga as uvas aqui dentro, elas estão em torno de 20 graus. Porque todos os palheirais aqui no Rio Grande do Sul são deitados, diferente da Europa, são espalhados em pé. Então as nossas uvas estão na sombra. Mas com o processo da fermentação começa o processo de aquecimento. E o pico maior do processo da fermentação da uva, isso sempre se dá entre 30 e 35 horas após o processo de esmagagem. É onde que ela vai fermentar com muita intensidade. E esse pico maior não passa de 3, 4 horas. Então quando chegar em torno de 30, 35 horas, onde isso aqui vai fermentar muito, isso aqui aquece muito. Isso aqui chega a 30, 35 graus de temperatura. Para a saída dos gases, para afundar novamente. Porque se você não fizesse esse movimento aqui, mesmo ter deixado 1/3, 1/4 do tanque vazio, esse tanque transbordaria no mínimo de 30 a 50%. Não ficaria o vinho aqui dentro. Porque ele fermenta com uma intensidade muito grande. Passando essas 3, 4 horas, ele começa a diminuir gradativamente o processo da fermentação. E você pode ir embora que ele volta no lugar que ele estava. E aqui é que tem um processo muito interessante que eu sempre digo, que é o seguinte, ó. O vinho do seu processo inicial de fermentação até chegar ao topo maior do seu processo da fermentação, se você colocar 1.000 kg de uva aqui dentro, você vai obter no máximo 650 litros de vinho. Depois que do fermentador para o tanque de envelhecimento, o tanque tem que permanecer totalmente cheio. Aqui no sistema artesanal, jogava o seu vinho dentro dos tanques de madeira, que era tudo madeira no interior. 24 horas após que você tinha enchido o tanque, você tinha que vir aqui e fazer esse movimento, ó. Ligar a tampa do tanque aqui. Quando você ligava a tampa do tanque, você visualizava a saída dos gases. Se você não tivesse feito esse movimento as primeiras 24 horas, esse tanque não aguentaria 50 horas, explodiria antes. Porque como ele está fermentando, você mexer com ele, ele volta a fermentar com maior intensidade. Então todo dia você vem aqui, alivia a pressão do tanque e fecha ele novamente, até que você visualiza a saída do gás. Quando é 3 dias consecutivos que você não visualizou mais a saída do gás, sim, aí você pode fechar definitivamente o tanque, que ele vai fermentar por um longo período, não há mais perigo de explosão. Então em tanques menores assim, você tinha que fazer esse movimento entre 8 e 10 dias, uma média, porque não existe estatística certa. Em tanques maiores mais dias. Depois disso, sim, deu 3 dias consecutivos que não visualizou mais saída do gás, fecha definitivamente o tanque e ele não há mais perigo de explosão. E ali no sistema artesanal praticamente estava concluído o processo de vinificação. É o seguinte, ó.
elas precisam entre 1 ano e meio a 2 anos. São os Cabernet, Merlot, Taná, Moscatéis, eles precisam entre 1 ano e meio a 2 anos para completar o ciclo da maturação. O sistema artesanal não. Na primeira quinzena de abril, completou todos a colheita das uvas e a vinificação. Na primeira semana de maio, principalmente Forqueta, que é a capital da festa do Vinho Novo, e as outras cidades se reúnem nos clubes sociais do interior e fazem a festa do Vinho Novo. Eles não estão nem preocupados, se reúnem lá no clube social e fazem a festa do Vinho Novo, abrem vinho. Mesmo sendo grandes produtores de uva, hoje nem 30% mais do interior faz vinho para consumo próprio. Uma porque vem dá muito trabalho, outra pelo seguinte, há 20, 30 anos atrás, mais anos atrás ainda, as famílias do interior eram tudo família numerosa. Era a coisa mais normal do mundo você chegar no interior e contar a família com 7, 8, 10, 15 membros de família. Hoje não. Mesmo que uma família lá no interior possui 3, 4 filhos, eles não ficam no interior. Quando fizer 13, 14 anos no máximo, já se mandaram tudo para a cidade. Então as famílias do interior são pequenininhas, 2, 3, muitas vezes uma pessoa pode só por família. Nesse quadro dos 30%, eu também me enquadro. Porque na casa do meu pai eu nunca me lembro de ter deixado fazer vinho. Quando eu fui para a minha casa, para o meu consumo próprio, nunca mais fiz. Mas a minha atividade principal era uma empresa de suco, continua sendo o nosso carro-chefe, uma empresa de suco de uva. Com o decorrer dos anos, senti necessidade de agregar valor à empresa e eu voltei a fazer vinho novamente. Mas daí como empresa. E aí eu digo com certeza que mudou mais de 80% de todo o processo da cadeia da vinificação. Desde a recepção da uva até o processo final da elaboração do vinho. Que atende a necessidade das mais modernas que tem hoje, porque ela tem a pouca produção. Do jeito que eu vou vendo a lavoura, você vai jogar esse frio maior, ali em cima ali, ela vai cair em menos proporção dentro da máquina. Como os grãos vão se desprendendo e essas ervas vão removendo tudo, o ar está de pé, joga pela parte da frente aqui, é tudo aberto, joga carne, folha, caixa, inclusive tem anos que chove, aqueles grãozinhos verdes na parte interna do caixa, dentro não se desprende, sai tudo automaticamente fora. E os grãos vão se desprendendo, basta uma peneira, até que você fazia semelhante com a mão, né? Você não conseguiria tirar o caixa com outra coisa a mais. Agora, a grande transformação da vinificação está aqui no fermentador do sistema industrial. Aqui sim, aqui nós podemos dizer que mudou praticamente tudo. Quando você jogar as uvas lá no fermentador do sistema industrial, também respeitando 1/3 do quarto do tanque vazio, no momento que você encher o tanque, você vai ligar uma bomba de sucção na parte de baixo, aquela válvula de segurança lá, retirando vinho na parte de baixo do tanque e jogando sempre na parte superior do tanque, contínuo, sem parar. Isso chama-se a remontagem do vinho. Por que se faz a remontagem do vinho? Porque os vinhos é um produto que tem que ser fermentado obrigatoriamente a frio. Porque se no processo da fermentação da uva e do vinho a temperatura chegar a 24 graus de temperatura ou acima de 24 graus, as bactérias do processamento da fermentação e da maceração vão morrer todas. E o vinho nunca mais vai completar o ciclo da fermentação e muito menos da maturação. Então você vai ter que ter um sistema de refrigeração, porque os vinhos têm que se fermentar na seguinte temperatura. Os vinhos brancos entre 18 e 20 graus. E os tintos entre 20 e 22. Então a primeira etapa do sistema da refrigeração é deixar sempre esse vinho em movimento para não sofrer um processo de sufocamento dentro do tanque. E ali existem 2 sistemas de refrigeração que se usam muito no Rio Grande do Sul. Pequenas empresas praticamente unânimes, todas elas usam água no sistema de refrigeração, jogando água para o lado fora do tanque. E médias e grandes empresas são simples de refrigeração de energia elétrica, um gerador de energia no lado sim, ele faz a água, vai e volta, faz o retorno, refrigera o vinho da temperatura que quiser. Mas por que se usa muito água no Rio Grande do Sul? Porque é o seguinte, por mais quente que seja o dia aqui na Serra Gaúcha, nossa temperatura média é 27, 28 graus. Mas tem dias que tem exceção, 30, 32 graus. Mas mesmo tendo 32 graus, nossos cortes aqui no alto da serra são tudo cortes pequenos, no meio das matas, com bastante, elas não passam de 18, 19 graus. E se for poço artesiano, que chama-se poço a profundidade, eles têm de 16, 17 graus de temperatura. Então você fazendo vinho circulando por dentro do tanque e água por lá fora em 18, 19 graus, perfeito. Jamais vai passar de 20 graus, para refrigeração homogênea e boa qualidade. E quem usa refrigeração de energia elétrica, ele determina a temperatura que quiser. Porém, ele é obrigado a ter um gerador da empresa. Porque uma empresa de médio porte no Rio Grande do Sul, em 45 dias, ela esmaga acima de 5 milhões de quilos de uva. E uma única planta de energia elétrica num único dia, ele vai perder acima de 200 quilos de uva. Então toda empresa que fizer refrigeração de energia elétrica tem que ter um gerador na empresa. O outro grande diferencial que o sistema industrial tem é o seguinte, aqui no sistema artesanal, eles deixam o vinho no fermentador no mínimo 8 dias ou mais. Lá não, no sistema industrial nem eu sei e duvido o cantineiro que sabe. A gente tem noção de quantos dias o vinho fica dentro, mas com certeza ninguém sabe. Por que isso? Porque todo vinho tem uma intensidade e que nós todos conhecemos o corpo do vinho. O vinho é mais encorpado, menos encorpado. Então essa intensidade de vinho entre 30 e 32, isso praticamente é universal. Quando você monta uma vinícola, você tem que contratar um enólogo. Toda empresa do setor vinícola, grande ou pequena, tem que ter um enólogo responsável pela empresa. E quando você contrata um enólogo, você discute com ele qual é o padrão de qualidade de vinho que vai para a empresa.
supor que entre 30 e 32 a densidade do vinho, termina que o nosso vinho for 30 de densidade. Então, quando você começar o processo da fermentação, eu vou lá pela válvula de baixo lá, retiro umas gotas do vinho e ponho um visor do refratômetro, que é a amostra instantânea. E vou tirando 200 de amostra por dia. E quando deu a densidade que terminou, 30, 31, 32, eu retiro esse vinho e jogo lá para o tanque de envelhecimento, independente de quantos dias que ele ficou aí. Se ele ficou 2, se ficou 3, se ficou 50 horas, não interessa. O vinho só vai sair do fermentador quando ele atingir o padrão que a empresa determinou. Aí quando deu a densidade que ele terminou, eu retiro esse vinho e jogo para o tanque de envelhecimento. E aqui tem um outro aspecto que é muito importante, que é o seguinte: o vinho só aquece nas primeiras 72 até 80 horas no máximo, no processo inicial da fermentação, até formar essa intensidade entre 30 e 32. Porque quando você retira o vinho do fermentador e jogar para o tanque de envelhecimento, ele vai continuar fermentando acima de 70 dias ainda, uma temperatura ambiente. Se tiver 22 graus aqui dentro do estabelecimento, ele vai continuar fermentando a 22 graus. Se tiver 18, ele vai fermentar 18. Portanto, o sistema de refrigeração é simples, é barato e é obrigatório. É onde termina todo o padrão de qualidade de qualquer empresa. Se descuidar do processo inicial, não vai chegar a lugar nenhum. Vocês estão vendo um pouquinho aí de Gramado, um lugar fantástico para você passar, eu vou dizer não um dia, e sim uma semana inteira, porque tem muita coisa bonita para ver. E nós estamos mostrando agora o agroturismo, um evento muito legal que você pode fazer. Eu tenho certeza que vai ser diferente do seu passeio, porque normalmente aqui ao meu lado está a Maristela, normalmente o pessoal vem a Gramado e fica lá no centro, né? Então esse passeio traz as pessoas às origens, como é que viviam antigamente as pessoas. E você tem um jeito diferente de comunicar isso tudo, né? Olha, para nós assim é uma alegria, obrigada por estarem conosco, e para nós assim é uma alegria poder passar essa história, porque se a gente passar ela ao pé da letra, ela é uma história de superação, uma história difícil, uma história dos imigrantes de todos os povos, não importa a etnia basicamente que veio para o Brasil, que forma essa nossa nação, mas é um povo de superação. Então, viver um período sem luz, viver um período sem tecnologia, viver um período praticamente em que olha para trás, ficou a guerra, ficou tendo que fugir ou tendo que ser convidado a sair do país de origem, vir para o Brasil, formar uma nação e aí naturalmente projetar toda a tua força ali e fazer desse Brasil a potência que é, para nós assim é uma alegria muito grande mesmo, conhecer as pessoas, e sempre que a gente atende, sejam crianças, adolescentes, pessoas já maduras, enfim, a gente percebe realmente o quanto que as pessoas estão preocupadas e assim interessadas em saber que o nosso povo ele tem uma bagagem, é uma bagagem forte e tem uma história toda a ser desenvolvida, e é uma história bonita. Muito linda, é claro. Antigamente, hoje a gente diz assim, o mato, né? Mato o morro, fuge pro morro, né? Antigamente dizia, eu mato o morro, eu vou pro Brasil. Exato, exato. E infelizmente a nossa divulgação do Brasil, ela ainda está precisando ser melhorada, porque na verdade assim, é muito fácil achar que o Brasil é simplesmente o verde, ou que nós somos em algumas áreas, ou do futebol, ou seja, da parte do carnaval, seja lá o que for. Não é verdade. O nosso potencial ele é muito grande, o Brasil é um país que exporta, o Brasil ele é um grande produtor, é um celeiro maravilhoso, de inúmeras potências, um pessoal preciosíssimo. Então se tem que dar mais valor ao povo brasileiro, no sentido assim, o brasileiro também precisa se ajudar, também precisa acreditar mais em si, precisa melhorar ainda mais. A gente já sentiu que o brasileiro melhorou a autoestima, mas precisa continuar melhorando, acreditando e realmente assim, ver
aquilo que os imigrantes deixaram como legado, do respeito ao próximo, dos princípios em família, enfim, dessa sociedade que tanto se almeja, porque hoje a gente sabe o quanto perturbado estão muitas das cidades grandes. E a gente não quer esse tipo de vida, ninguém quer. As pessoas querem ter uma vida com lazer, com qualidade, né, poder usufruir de tantas maravilhas que se tem. E o nosso Brasil é muito bonito. Bom, agora a Maristela, ela vai fazer uma palestra para o pessoal, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Dá umas piadas na palestra da Maristela, que é super legal. Vamos lá. 10 minutos e todos são bem-vindos, ficamos muito felizes em tê-los conosco. Meu nome é Maristela, esse moinho é de 1920, foi construído pelo meu bisavô e chamava Pedro Cavicchione. Ele veio da Itália quando ele tinha 10 anos. Estamos vendo lamparinas e lampiões. 3 gerações foram criadas sem imaginar que algum dia teria luz elétrica. Foram criados nos colchões de palha. Essa é a época desses moinhos, em que, através da roda d'água, se vai fazendo o beneficiamento do milho, trigo e arroz. Arroz em italiano, riso. Então aí a gente entende o porquê que a italianada é tão chegada nos risotos. Não tinha água encanada. Tinha que trazer a água para dentro de casa com os baldes, colocar nas panelas grandes, normalmente as de ferro, pegar um pouco das lenhas de mato, esquentar uma aguinha, aproveitar para tomar um banho. Gramado faz divisa com Caxias, formam vários municípios ao redor, inclusive o Vale dos Vinhedos. Bento Gonçalves, Farroupilha, Carlos Barbosa, Garibaldi, toda aquela serra, terra dos nomes e das nomes. Olhando para aquela região, vamos perceber a importância de quem veio naquela época. Agricultores, artesãos e pessoas com conhecimento técnico. Resultou numa região próspera. Setores moveleiro, vinícola, metalúrgico. Exemplo metalúrgico, a empresa dos ônibus Marco Polo, conhecida praticamente no mundo todo. Podemos ir para trás, mais 50 anos. E vamos ao encontro dos alemães, 1824. 1824 também é o ano da nossa primeira Constituição. E é fácil para memorizar. 7 de setembro de 1822, comemoramos a nossa independência. 2 anos depois, os alemães começam a vir. Mas por que eles vêm? A nossa documentação está em ordem. Tem uma crise na Europa. E o imperador Dom Pedro I convida os alemães para que venham para cá e possam começar uma nova vida aqui. Vem aí, agricultores, artesãos e pessoas com conhecimento do sapato. Passam a morar a 80 quilômetros daqui para baixo. Brasil é de 1500, estamos com 515 anos. Nesse relato dessas duas etnias, estamos vendo menos de 200 anos. É natural que esse povo todo troque as letras. Hoje a gente diz abraço, hoje tem gente, eles na época, o italiano. Hoje tem gente? E o alemão, hoje tem gente. Vamos pegar o Fritz e a Frida. A Frida chegou pro Fritz e disse, Fritz, pensa comigo uma vez. Nós chacanhotas, filhos da cegonha, isto é bastante a família grande. Quantos nossos pais vieram da Alemanha pro Brasil, só sabia desenhar número. Nós só estudamos aqui do livro. Então Fritz pensa, quem sabe assim que vai estar lá na cidade, vai pra moto e procura médico. Diz para aquele doutor, minha esposa e eu chacanhotas, filhos da cegonha, nós precisava ver assim, se tem um jeito, um controle, um calendário, uma tabelinha. É que a minha esposa ainda não ganhou os calorão. É ou não é? Então, hoje vocês estão conhecendo um pouquinho aqui do interior de Gramado e eu gostaria de ver quando foi que vocês foram chegando na cidade. Não! Começou lá em cima, Gramado começou pra lá e chama Linha Nova. Essa comunidade é Linha Bonita. Aí a gente pensa, o que aconteceu? Começa lá e só vai desenvolver pra lá. Assistir o trem ligava Canela até Taquara. Pertencíamos ao distrito de Taquara. Éramos ligados a Santo Antônio da Patrulha, Caminho das Praias, Litoral Norte. Daqui até lá, dá 100 e poucos quilômetros, colonização portuguesa. Plantadores de arroz e cana-de-açúcar, tem cachaça e rapadura. Os primeiros casamentos que acontecem em Gramado são descendentes de portugueses, alemães, italianos, austríacos e ingleses. No meio do povo todo, tropeiros, são esses os homens que dão o nome para Gramado. Eles compravam, conduziam os rebanhos de gado que saíam interior de São Francisco e Canela e levavam até nesse matadouro na Linha Nova. Todos conseguiram conhecer Canela ou vocês ainda não? Sim, conseguiram. Então o que a gente tem observado? Que do centro de Gramado até Canela é praticamente tudo plano.
E antigamente, em cima desses rochedos, banhados e podreiros, grama, sombra, água, condições tranquilas para parar e descansar. Quantos tropeiros se encontravam, eles já diziam: mas e onde nós vamos nos encontrar novamente? Lá nos gramadinhos, lá nos gramados, gramado fica o nome. Canela, árvore caneleira, não tem nada a ver com as canelas do corpo humano. Desde o início, os colonos sempre tiveram as galinhas, os porcos, o gado. A gente dá uns restolhos de milho e começa a ter alimento em troca. Leite, queijo, manteiga, nata, ovos, carnes. Mas mais alguma coisa precisava comprar. Então o que é que eles compravam e de quem? Compravam dos tropeiros. A erva mate, o café, fumo, para aqueles que eram os fumantes dos palheiros, e as rapaduras que também vinham embaladas nas palhas. O sal e alguns outros mantimentos, armazéns secos e molhados. Aprendemos desde o início, tem que tratar bem essa bicharada. E aí essas galinhas, os porcos buti. E o gado todo muito diferente dos lugares de vocês. Me parece que vocês me tiram leite do tablet assim com a maior facilidade, hein? Pelo amor de Deus, como a modernidade pegou vocês. As crianças tudo bem, que elas já sabem que é do tablet mesmo, mas os jovens há mais tempo aí me pensei que vocês lembravam ainda que era da vaca. Ninguém mais tem... Quem não é de São Paulo que está aí? Ok. Rio de Janeiro, capital. Ok, mais pessoas do Rio de Janeiro conosco? Não? Não, o Rio é só menina hoje? Ok, vamos vindo pra cá, aqui. Natal, Rio Grande do Norte. Vocês 5, e vocês 2 são irmãs. Isso? Ai, meu Deus do céu, dá tudo nessa família. E o único homem está em Manaus. Meu Deus do céu. Meu filho. O teu filho está em Manaus. Viu? Que lindo. Que bom que estão, né, podendo assim ter um momento de alegria. Que lindo, queridas. Que bom, queridas. Quem mais, então? Vocês é São Paulo, aqui é Rio Grande do Norte, aqui? Pernambuco, Recife, capital. Isso? E a gente agradece vocês estarem conosco, né, estarem conhecendo aqui o trabalho do interior, conhecendo um pouco mais sobre essa vida. E na verdade, assim, o passado nosso, ele é um passado muito grande. E depois que vem toda essa tecnologia, a gente parece que não se teve esse passado tão longo. E aqui nesses estados todos que nós estamos vendo, ficou um mapa muito lindo. E eu gostaria de saber se todos vocês nasceram no mesmo estado em que estão morando, ou se alguém trocou de estado aí. Vocês duas trocaram. Sim. Eu nasci em Natal. E foi aí pra cá. Rio de Janeiro. Ok. E aí? Rio de Janeiro e fosse pra São Paulo. Ok, lá pra Limeira. Isso? E vocês são descendentes de japoneses. Isso? Sou mineiro de São Paulo. Mora em São Paulo. O senhor fez o típico café com leite. E o senhor já tinha vindo então pra cá. Ok, queridos, assim, quando nós fomos vendo esse mapa, ficou um mapa muito forte, ficou um mapa precioso mesmo. Porque praticamente assim, desde aqui do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, enfim, fomos pegando aí vários estados. Ficou muito precioso mesmo. E toda vez que a gente está vendo isso, nós estamos vendo verdadeiras essências de cada lugar. E somando tudo, cada estado aí são perfeitos pilares que sustentam e formam essa nossa economia, esse nosso Brasil. Por isso nós ficamos muito felizes em tê-los conosco e poder compartilhar um pouco da vida dos colonos. Vamos seguindo, ah? Ai, eu me precisava pegar o papel higiênico da época. Esse aqui é o Lili. Não precisa mais ficar derrubando as árvores. Derrubou um pé de milho, pronto. E vem uma meia dúzia, depois ainda derruba a terra. Papel higiênico no mundo é China, século 6. Papel higiênico no Brasil, 1928. Quando a empresa Melhoramentos é de São Paulo, começa a fazer o papel Sul América. E toda a América Latina passa a ter papel. Em 1965, a Melhoramentos produz o mimoso, e é o primeiro papel decorado. Quando pegamos um sabugo bem limpinho desse jeito e colocamos no fogo, formam brasas. Vamos retirar com esse tipo de ferro, para colocar em ferros assim e poder passar roupa. Ferro alemão, ele pesa 3,5 kg. Abre atrás, coloca os carvões, sopra, e aí tem condições para passar. Mais tarde vem aí o ferro italiano, continua pesando os 3,5 kg. Ele tá cheio de furos, vai fazer esse tipo de movimento, entrou vento e vamos lá. A outra função, usá-los também como rolho, para fechar os garrafões. Mas que povo pobre, é? Mas também chega me faz chapéu de economia, nunca me tem nada. Palhas molhadas, chapéus, eram feitos chapéus com a palha do trigo também. Artesanato, o fundo do cestinho parece ser fundo de um solado, de um calçado. Era o que as mulheres faziam. Sandalinhas, alpargatas usadas dentro e ao redor das casas.
Um outro calçado muito usado, o tamanco, com esta navella. Os colonos usavam para ir para escola. Ai, se não me aprendeste direito a tabuada. Compra-se o açúcar em sacas de 50 quilos. E aí a gente pensa, e o que o povo fazia com tanto açúcar? Vinho, chimia, geleias, doces em calda. Então essas sacas precisam aproveitar. Pano de prato, toalha de banho, roupa de cama, roupa íntima, camisas. Usavam as tintas em pó, ferve como tecido, tinge e tem a roupa colorida. Para fazer o colchão de palha, poderia ser tecidos assim, ou eram usados os brins. Para a gente entender como é que isso aí era feito. Uma abertura e muita palha dentro. Precisa encher bem esses colchões que eram os kings da época. Altos, firmes e consistentes, mas é palha. Chega de noite, vai deitar, um crete para um lado e um crete para o outro, afunda que forma ninho. Todas as manhãs levanta, ajeita bem a cama, ajeita os travesseiros, feitos com pena de ganso, pena de galinha, muitas das cobertas assim também, e várias das cobertas com a lã da ovelha. A minha nona e a minha bisnona usavam as palhas para assar o panete. É o pãozinho italiano assado nos fornos de tijolo, forno de barro. Para vocês aqui está difícil para virar, mas é o forno que está ali. Existem vários modelos, a única coisa precisa estar é bem limpo. Chega, fica branja aqui dentro que me queima uma fornada de pão, mas quem come o pão queimado depois já? Então elas compraram as formas da Tramontina e ainda ficou bem mais fácil. A minha nona só dizia, querida Tramontina, agora me posso me fazer aqueles pão assim bem grande, ó. Então para isso aí, lavoura. Os homens saem uma junta de boi, um arado, saem umas sacolas mais ou menos desse tipo que nós chamamos elas de bisacos. Lá em Pernambuco, em alguns lugares é o bisaco. E de Santa Catarina para cima, Santa Catarina vocês aí de Brusque. Então ali, de Santa Catarina começa o Borná, Emborná, Picoá, Capanga, Catapaço, Algibeira, Alforge, Matula, Matulão, Bornal, Bocó, Boroca, vários são os nomes. Com o Emborná nós temos o Bornal. Isso aqui é uma focinheira, coloca na fuça do animal e ele não consegue pastar. Esses homens, eles saem com uma vara e na ponta um pedaço de um ferro, uma foice. Por quê? Eram feitos os regos, os canteiros, para que se pudesse fazer o plantio, furo na terra, lança a semente, fecha com o pé. O processo é lento, exaustivo. A nossa região ela tem muita pedra, isso não rende. Conforme é o tamanho da lavoura, chegou lá no final e olha o que foi plantado lá no início, crescidinho. Teve um dia desses aí que o meu bisnono conseguiu chegar em casa com uma matraca. 14, que mania, mata a matraca. Pai, que mania, tu parece uma louca, tu não fecha a boca. E aí ela só respondeu, oh, 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 bela polenta, ela só ficou pensando, eu não vou ficar discutindo com esse homem. Eu vou fazer ele comer uma polenta, E aí a polenta então para nós é com uma farinha de milho. E talvez vocês digam, mas nós conhecemos a farinha de milho como fubá. Fubá é uma palavra africana e significa farinha de mandioca. África, fubá, veio para o Brasil fubá. Pela técnica que foi utilizada basicamente nos estados aí de São Paulo, Minas e Goiás, passaram a fazer a farinha de milho do jeito que já era feita a farinha de mandioca, povo quimbundo de Angola. E o que nós vamos ver depois é a técnica que veio da Itália. Com a farinha de milho, então nós fazemos um creme, a polenta, nas panelas bem grandonas de ferro, chamadas calheira. E quando está pronto, coloca no tabiel e começa a fatiar com uma linha. Uma das combinações, o galeto primo canto, primeiro canto do frango, um bom molho de queijo, mais parece um fondue, um bom molho da galinha caipira, um molho bolonhesa, um queijinho ralado ali por cima, uma costelinha e um pernil fica bem bom. Quando faziam a polenta à noite, na manhã seguinte, fogo nos fogões a lenha. Esquenta bem a chapa, coloca sobre a chapa as fatias da polenta e tosta os dois lados. É a polenta brostolata. Com um pezzo de salsicha, com uma feta de formaggio, com um pedaço de linguiça e uma fatia de queijo, o povo está servido. Vai para a lavoura cantando. E a outra forma, a polenta frita. Mas o povo comia fritura naquela época e era com banha. E o colesterol? Quanto custou o quilo? Do que é feito? Ninguém sabia, morreram sem saber. Esse povo tomava vinho, consumia saladas amargas, caminhava bastante, não tinha dinheiro. Comprar o azeite de oliva ou todos os outros óleos que se tem, aos poucos isso vai entrando para a culinária. Aí a gente vai ver, a banha é um conservante natural. Essa comunidade ela tem luz elétrica há menos de 60 anos. E até então, mata o porco, faz a banha, torresmo, bacon e a morcilha. E com as demais carnes, a copo, salame e a linguiça. Mas ficou carne ainda no do Josco, e guarda na banha. E aí o filó, um passeio noturno.
Uma família visita a outra. E o que não pode faltar no encontro das famílias? Vinho! O italiano diz, eu fico sem água, não sem vinho. Nessa época em que essas famílias se encontram, tomando vinho, os homens começam a jogar cartas, é o baralho. Truco, mora, canto, tem piadas e as mulheres trocam receitas. Culinária, tricô, crochê, bordados, vieram pessoas de toda a Itália, principalmente do norte, Alemanha e vários países próximos. Áustria, Suíça, Holanda, Polônia, Lituânia, Ucrânia, França, Rússia, Inglaterra. Povo que boa parte aprende a falar em alemão. Eu sou descendente dos colonizadores alemães e italianos e sou metade de cada. O meu lado alemão, minha mãe, meus bisavós, 10 filhos. E esses italianos, 14! Aprendia, colchão de palha funcionava na época. Não tinha televisão, tinha que pagar as terras dele, filho, depois já para trabalhar. Esse povo poderia imaginar todo esse avanço tecnológico que hoje o mundo vive? Exemplo simples, o Face. O que era o Face da época? Olho no olho, face a face. Teve um dia desses aí que meu irmão chegou em casa meio, vou comprar uma fazenda. Mas vamos ser criador de gado? Não, decido em metro, que você roupa nova vai ter festa. Pela influência católica, tem a missa e depois o piquenique. As mulheres saíam com aquilo que seria servido no almoço. A minha nona levava pepino, cebola. O nono comprava churrasco, assado no espeto de madeira. Fica na beira da estrada, organiza o piquenique, almoça de tarde e dança. Tem matinê animado por aquelas pessoas que tocavam no gaita, um violão e um pandeiro. Hoje não tem mais o piquenique. As pessoas almoçam no clube, à tarde dançam, animadas pelas bandas. Alemães, facilidades, instrumentos, principalmente sopros. Portugueses e espanhóis nos dão uma alegria preciosíssima. Toda a raiz da música gaúcha. Um pouco mais aí de sertanejo e as músicas do momento, o povo dança. Recomendamos, se puderem conhecer, Noite Gaúcha, Noite Alemã, descreve bem o que eu estou mencionando. E aí a gente pensa, e vai ainda alguém para esse tipo de festa? Vai! Neto, bisneto, descendentes das famílias que fundaram Gramado. Onde é que está o povo? Lá na cidade. Como município emancipado, na terça-feira da semana que vem, dia 15, Gramado completa 61 anos de emancipação. Quem mora em São Paulo, capital, já está com 461. No nosso caso, logo começaram os eventos. Festa das Hortênsias, 43 anos do Festival de Cinema, e isso trouxe os veranistas. Então já tem algum hotel, algum restaurante, mais divulgação, mais eventos. Começam a vir os turistas. Os colonos percebem o futuro e a cidade. A cidade passa a ser o início para as fábricas. Móveis, calçados, chocolate, malhas, vários segmentos que vão se formando. Exemplo de eventos, o Natal Luz e a Festa da Colônia. Ela é o embrião para hoje vocês estarem conhecendo esse projeto. Há cerca de 20 anos, algumas pessoas ligadas ao turismo, Sebrae, Emater, Prefeitura, elaboram projetos e criam as agroindústrias. E os colonos, eles passam a se sentir desse jeito. Eu sou colono, meu preciso ver dinheiro. Então eu olho para o Parreiral e vejo naquela uva um vinho, suco de uva, licores, geleia, gaspa, viagem, tudo o que eu puder extrair dela. Da mesma forma as famílias que trabalham com os demais produtos. Mas me faz tudo isso e me vende aonde? É na Casa do Colono, na Praça das Etnias, ao lado da estação rodoviária. Então esse projeto na prática, tem em torno de 17 anos. E agora vocês ainda, antes de ir para o almoço, vocês vão para a erva dele e depois vocês almoçam ali no Antônio. A família dele é um exemplo disso porque começou como parreiral, construíram uma fábrica de massas, depois a cantina e aí o Tour Linha Bela, que está há cerca de 4 anos. E nós agradecemos imensamente mesmo vocês conosco, porque hoje vocês estão nos trazendo vida, trazendo alegria e isso é o que mantém realmente essa raiz. Queridos, a gente vai passar para lá e a gente vai ver como é que faz a farinha de milho. Queridos, assim, ó, pedra-ferro. Essa pedra, ela pesa em torno de 700 quilos cada uma. E o conjunto é mó. Olhando para ela, que ela me parece uma pizza de pedra, ela me tá cheia de fatia. Para que a gente possa fazer a farinha, nós precisamos pegar essa pedra, tombar ela sobre a outra que é igual. Os iguais precisam trabalhar juntos. A pedra que está embaixo não gira. Desce o milho entre elas e a de cima vai girar. Nesse processo de atrito e de raspagem, começa a transformar o grão em farinha. Colocamos então aqui o milho inteiro, bem do jeito que o nono trabalhava, quando o moinho funcionava com a força da água. O que vai sair desse conjunto vai subir depois por esses elevadores com conchinhas assim.
Essas conchinhas vão recolher o que sai da pedra, transporta até um conjunto de peneiras que está na parte de cima, chamado planchister. É um classificador, um peneirador. Planchister, mas que nome mais estranho! Bom, mas daí meu pai dizia, essa máquina rebola. Desde quando que máquina rebola? Máquina que rebola é Carla Pérez. Pois eu vou ligar a Carlinha, a minha mãe vai ligar esse conjunto e vai sair farinha ali atrás. E o que sai lá é igual que está aqui. A gente vai tocar na farinha, não coloca na boca, porque isso aqui só é demonstração. Ó, só toca. Portugueses e espanhóis usam para fazer o cuscuz, isso aí. Então assim, para que a gente possa conhecer melhor, muito obrigada, para que a gente possa conhecer melhor esse lugar, a gente consegue ir até ali embaixo na sacada da casa. Quando nós estivermos lá na sacada, olhando para cá, a gente vê a roda d'água. E ela só é um enfeite, porque o processo todo ele é elétrico. O moinho funcionou com a força da água cerca de 67 anos. E hoje está com 95. Os muros não tem cimento, nem ferro e nem areia. Encaixe natural dessa construção de 1920. Eu recomendo só a sacada, queridos, porque é a melhor visão, é tranquilo e até mesmo assim, porque vai também de acordo com o estômago de vocês. Então, se vocês fazem assim uma visita ali fora que ela é mais tranquilinha, antes chega na ervateira, antes chega lá no almoço, ah? É porque senão o estômago dá voltas e quando vê fica duro que não entra mais nada, ah? É, depois que não, quando vê, a gente fica pensando assim, mas pelo amor de Deus, eu poderia ter espichado o passo, ah? Então, queridos, assim, vocês me deram um buongiorno lindíssimo, preciosíssimo, maravilhoso. Mas porque vocês continuem assim, vocês pensam, bom, daqui a pouco eu almoço, depois de tarde me como alguma coisa, de noite eu zanto, nunca mais a fome me pega. Deixa passar umas horas, deixa passar uns dias e ela ronca que até o vizinho ouve. Te previne, tem biscoito bom e barato de 6 pila o pacote, água 2 pila cada uma, tem suquinhos de uva, morangos em calda, cartão postal de 1 pila e tem aí os canecos do moinho. Vocês vieram pra conhecer o Natal Luz. Mas no fundo foi pra gastar e lá pelas tantas malas vão transbordar. Não adianta, compra o caneco, choca, retira e pode tomar sopa e dar de presente porque tá barato. Atrás está escrito saúde nas 4 formas como Gramado foi colonizado. O Prosit, o brinde à saúde em alemão. Queridos, nós agradecemos imensamente mesmo vocês. Para nós é uma alegria muito grande tê-los, conhecê-los. Desejamos que os dias que vocês têm para ficar em Gramado e região sejam muito lindos. O Natal de vocês seja muito especial e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Muito obrigada. Meu passarinho lá.
uma boa tarde a todos. Já almoçaram, então? Então, bom dia, né? Bom dia. Então, bom dia a todos. Agora melhorou. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui na Cantina Linha Bela. A gente fica muito feliz de recebê-los aqui. E a nossa ideia, pessoal, é mostrar como viviam antigamente as famílias no interior. Então, nesse sentido, a cantina é muito simples, tá? Aqui na entrada da casa, a gente vai ter umas polentinhas assadas no forno com queijinho por cima. Temos um salami e um queijinho picado também. Temos uma farmácia aí, vocês se mediquem, tá? Tem vários medicamentos, tá? E os pratos quentes, eles ficam no fogão a lenha, tá, pessoal? Então, vamos se acomodar nas mesas, né? Vamos se acomodar nas mesas e a gente libera uma por vez, que daí não precisa ficar de pé na frente do buffet, combinado? Então, um bom apetite a todos! Pessoal, é assim, ó, quando a gente fala da bela polenta, a gente conta a história do milho, porque na realidade a polenta é feita de milho, né? Então é a história desde que se planta até que ela para na panela aí, né? Então assim, ó, eu vou mostrar a coreografia e vocês repetem comigo, combinado? Não vão me deixar fazer sozinha, hein? Tá bom? Então é assim, ó, quando se planta, quando ela cresce, floresce, se colhe, se cose, se esmicia, se taia e se manja. E no meio de cada verso é o seguinte, ó. Bela polenta cozida.
Ai será, menina, vamos a